Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você tá chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer: se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo pra geral. Tudo sobre mentorias e cursos na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Hoje eu vou falar sobre uma série que eu assisti na Netflix sobre a boy band, né? Sobre a queda da boy band, é o NSYNC e do Backstreet Boys. E o esquema que tinham por trás desses grupos no começo da carreira deles, né? Tinha um produtor chamado Lou Pearlman, que era um cara que ele se considerava o sexto Backstreet Boys, pra vocês terem uma ideia. E ele, na década de 80, primeiro que ele veio de uma família bem humilde, classe trabalhadora, e o primeiro investimento que ele fez foi em avião, né? Ele tinha uma companhia aí, criou uma companhia de avião, que na verdade falaram depois que nesses aviões nem existiam, que eram fotos da pessoa que tava com um avião de brinquedo e, tipo assim, tiravam fotos para que outras pessoas investissem nesses aviões. Então ele alugava aviões e ganhava dinheiro com isso, era o que ele falava. E quando ele conheceu o grupo, na época do final da década de 80, chamado... como é que chama? Cantava até aquela música Step by Step, oh baby, agora esqueci o nome, mas bem famoso, New Kids on the Block, no final da década de 80, ele ficou sabendo que o New Kids andava de um lugar para outro de avião, os caras comiam no melhor lugar, eles tinham faturado no ano 200 milhões de dólares, e ele falou, cara, eu também posso criar uma banda dessa, eu também posso ganhar dinheiro com boy bands. E aí entrou na década de 90, ele falou, mas eu não quero concorrer, eu não quero construir uma banda dessa, vamos dizer assim, um grupo desse, nem em Nova York, nem na Califórnia. Eu quero ir para Orlando, porque Orlando é classe trabalhadora, muita gente não cumpre contrato de trabalho, não tem legislação específica, eu posso criar uma banda, né, a respeito disso. E lá ele criou o Backstreet Boys. Eram esses garotos que eram um conhecido de outro, que era conhecido de outro, assim que eles juntavam. Eles tinham uma rotina incessante de treinamento de dança, de vocal, e eles rodavam os Estados Unidos cantando em escolas de segundo grau, vamos dizer assim, do antigo segundo grau. E aí ele fez a mesma coisa que ele fez com o Backstreet Boys. O Backstreet Boys estourou em 96 para 97, eles estouraram primeiro na Alemanha, que eles ficaram no primeiro top da parada de sucesso e depois estouraram nos Estados Unidos, né? Quando o Backstreet Boys fez o sucesso, ele falou, peraí, eu preciso ter uma nova banda dessa, porque vai ter concorrente pros Backstreet Boys, então que eu seja o concorrente dono dessa nova boy band também. Então ele criou o grupo NSYNC, que antes era visto como na sombra dos Backstreet Boys. Só que no decorrer da série você vai perceber que os meninos Backstreet Boys só estouraram na Alemanha porque como ele era judeu, ele tinha um esquema dentro da Alemanha, para vocês terem uma ideia, ele trabalhava para um grupo de pessoas que eram chamadas de nazistas, e ele conseguiu com esse grupo, com esses empresários, colocassem o Backstreet Boys na parada de sucesso. Então ele já estava devendo favor para muita gente durante esse período. E o que ele fazia? Ele pegava esses meninos Backstreet Boys do NSYNC para ficar cantando para investidores, para fazer network. Então esses garotos cantavam em rodas de grandes investidores e esse Lou Pearlman pegava o quê? O dinheiro desse pessoal para investir no grupo. Mas na verdade, o que ele fazia? Ele criou na década de 90 uma rede de pirâmide tipo de investimento, sabe? Como se fosse uma previdência, algo de investimento que dava lucros altíssimos. Então ele pegava dinheiro com uma pessoa para pagar outra, pegava dinheiro com um banco para pagar outro banco. Ele foi fazendo esquema de pirâmide e no final ninguém recebia esse dinheiro. Então, para manter aquela vida luxuosa que ele tinha que ficar dando golpe em pessoas. Ele deu golpe no Backstreet Boys, que os guris ganhavam miséria, porque eles lançaram o clipe, fizeram um sucesso mundial e depois ganhavam um cheque de 10 mil dólares. Então, a primeira vez isso no grupo do Backstreet Boys foi o Brian, do Backstreet Boys, que pediu os advogados processaram esse cara, ele teve que pagar os meninos, e o NSYNC também, que eles romperam com esse Lou Pearlman. E detalhe, esses caras, ele fazia com que esses caras devessem favor pra ele, porque como a maioria desses caras não tinha um pai, o pai era falecido, ou nunca conheceram um pai, ele se colocava nessa posição de pai, de ajudar e tudo mais. Ele lançou essas bandas e depois ele teve que fazer outras, já que o Backstreet Boys e o NSYNC não estavam. Então ele lançou no início dos anos 2000 várias outras bandas. Ele financiou Aaron Carter, que era o irmão do Nick, e assim a coisa foi andando.
Só que fora as bandas, né, essas boy bands, ele começou a fraudar várias coisas, pedir empréstimo para outras pessoas, fazer mesmo sistema de pirâmide de investimento de dinheiro que, na verdade, ele não tinha. Ele era um cara que não tinha grana, ele vivia pegando dinheiro para poder pagar outras pessoas. Ele era um cara muito bom na infância de desenhar. Então, o que ele fazia? Ele falsificava selos de bancos, por exemplo, da Alemanha, que mandava para os Estados Unidos via fax para soltar empréstimo em nome dele. E depois descobriram que esse banco não existia, era tudo falsificado. Além disso, ele tinha um codinome, e ele, nesse codinome que ele usava o sobrenome das pessoas das boy bands. Olha como esse cara era um cara absurdo, assim, sabe? Era um cara mala, tá? Então o esquema dele foi até o FBI que foi atrás para você ver que o esquema tava muito alto. Ele andava de jatinho para cima e para baixo, levava essa galera de boy bands para cima e para baixo. Só que quando a gente vai ver, né, isso na década de 90 tinha muito nos Estados Unidos, a legislação trabalhista, principalmente direito da criança e adolescente, não era respeitado. Teve outros itens que eu falei pra vocês aqui, Quairon 7, Menudo, também Turma do Balão Mágico aqui no Brasil, mas falando dele especificamente, o direito americano não era muito usado, porque você não vê como é que fala, gente, perdi o raciocínio no documentário, eles falando, por exemplo, que eles iam pra escola, eles tinham que estudar, não, eles passavam o dia inteiro treinando. Então, ele não estava preocupado com se essa pessoa estava bem, se estava estudando, se não estava, ele só queria o dinheiro no final. Então, quando a gente fala estatuto, eu já te falei em outros vídeos sobre estatuto da criança e do adolescente, podem falar o que vocês quiserem, mas no Brasil existe legislação para isso. Outra coisa, contratos abusivos aqui no nosso país, obviamente podem ser contestados. Hoje ainda existem, por exemplo, influencers no Brasil que caem em golpe de empresário. Por exemplo, Luva de Pedreiro foi um deles, que estava faturando milhões e na conta dele só tinha R$7.500. Entende o que eu quero dizer? Por isso que os contratos têm que ser lidos. Pessoas que estouram rápido demais, tem que saber quem são seus empresários, tem que confiar, tem que jogar o nome dessa pessoa aí em sites para saber se essa pessoa é confiável ou não. Cara, tem que ler mesmo para saber que esse contrato ele é leonino ou se ele não é, né? Isso é muito importante. Fora direitos trabalhistas, porque muitos também trabalham horas desgastantes, não tem retorno financeiro, e também observar o estatuto da criança e do adolescente. Então, se você tem filhos, seus filhos são de menores e querem entrar nessa veia artística, principalmente que hoje é muito mais fácil viralizar pelas redes sociais, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Essa série documental tá na Netflix e vale muito a pena a reflexão dela. Se você gostou dessa resenha aqui, já sabe, manda para geral, compartilha aí com todo mundo e deixa seu like aqui. Até mais!